Números, capítulo 3. Eis a história da descendência de Arão e de Moisés. Quando Yahvé falou a Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta com fogo profano ao Senhor. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Então Yahvé disse a Moisés: Fazei chegar a tribo de Levi e coloca à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhe cabem, bem como dos deveres de toda a comunidade na tenda do encontro, ao ministrarem no tabernáculo a habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Darás, pois, os levitas como servos a Arão e a seus filhos. Eles lhe serão doados pelos filhos de Israel. Designarás a Arão e seus filhos, e eles desempenharão o ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será condenado à morte sumariamente. E Yahvé falou mais a Moisés e disse: Vede que eu mesmo escolhi os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, aqueles que entre os filhos de Israel abrem a madre. Portanto, os levitas são meus. Assim como todo primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto os dos homens como os dos animais. Eles me pertencem, eu sou Yahvé. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, ordenando: Recensearás os filhos de Levi segundo suas casas patriarcais e de acordo com seus clãs familiares. Recensearás todos os homens da idade de 1 mês para cima. Moisés os recenseou conforme a ordem de Yahvé, de acordo com o que o Senhor lhe havia ordenado. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. De Gerson originou-se o clã libnita e o clã simeita. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs dos gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O príncipe e líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson tinham na tenda do encontro a responsabilidade de zelar do tabernáculo, da tenda e da sua cobertura, do véu, a grande cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas do átrio, do véu de entrada do átrio, a cortina que rodeia o tabernáculo e o altar, como também das cordas e de todos os detalhes que estavam relacionados diretamente como o serviço a eles outorgado. De Coate originaram-se os clãs anramitas, isaritas, hebronitas e uzielitas. Esses são os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 8.600. Os coatitas foram encarregados de cuidar do santuário. Os clãs dos coatitas acampavam do lado sul meridional do tabernáculo.
O príncipe da casa patriarcal dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de zelar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, do véu e de tudo que fazia parte desse serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele exercia a superintendência de todos os que zelavam pelo santuário. De Merari originaram-se o clã Malitas e o clã dos Muzitas. Eram estes os clãs meraritas. O número total dos homens recenseados, da idade de 1 mês para cima, foi de 6.200. O príncipe da casa patriarcal dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham de acampar no lado norte setentrional do tabernáculo. Os meraritas tinham o dever de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios, e de tudo o que implicava esse serviço, bem como das colunas do átrio, do pátio ao redor com suas bases, suas estacas e suas cordas. Finalmente, acampavam ao oriente, a leste, diante do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés e Arão e seus filhos, que tinham o encargo do santuário em favor dos filhos de Israel. Todo estranho que se aproximasse devia ser prontamente executado. O total dos levitas recenseados que Moisés enumerou, segundo os clãs, conforme a ordem de Yahvé, o número de todos os do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 22.000. Então disse mais Yahvé a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos homens dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima. Faze a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar de todos os primogênitos de Israel, tomarás para mim, Yahvé, os levitas, e de igual modo o gado dos levitas, em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Assim, conforme Yahvé lhe havia ordenado, Moisés contou todos os primeiros filhos dos filhos de Israel. O recenseamento dos nomes dos primogênitos do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, deu o número total de 22.273. Então falou o Senhor a Moisés e disse: toma os levitas e oferece-os em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Yahvé, o Senhor. Para o resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. E darás esse valor em prata a Arão e a seus filhos para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recolheu toda a prata devida ao resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primogênitos dos filhos dos israelitas, ele recebeu um valor em prata, correspondente a quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés deu toda a prata acumulada com esse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem de Yahvé, tudo conforme o Eterno havia ordenado a Moisés.